Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vamos começar os conteúdos do segundo bimestre de Biologia do segundo ano do ensino médio. Peguem a apostila de vocês do módulo 6, capítulo 16, ok? Então, vamos lá começar com as características das plantas e evolução do grupo, certo? Ok? Como sabemos, as plantas são seres eucariotos, pluricelulares e autotróficos. Elas possuem cloroplastos com clorofila, certo? A maioria das plantas vivem em ambiente terrestre e possuem estruturas como raízes, caule e folhas, certo? Então, a clorofila que tem nas plantas é composta por pigmentos que tem nos cloroplastos delas, que permite absorver a energia solar para sintetizar compostos orgânicos através da fotossíntese, certo? Então, no processo de fotossíntese, há uma reação química que converte o gás carbônico e água em glicose e gás oxigênio. Esse açúcar é justamente o alimento da planta, né? O alimento das plantas. Então, as plantas são consideradas evolutivamente próximas, pois uma precisou da outra para se desenvolver em um determinado lugar, em um espaço de tempo, certo? Então, essas plantas, com o passar do tempo, elas foram se adaptando ao ambiente terrestre, habitando em novos nichos em que a competição por luz, gás carbônico e nutrientes eram menor que na água. Então, a vida delas fora da água trouxe grandes desafios para sua sobrevivência, certo? Então, um desses desafios, né, é o risco da desidratação, ou seja, a perda de água através da evaporação, mas elas conseguem se manter, pois possuem em sua, né, superfície uma camada chamada epiderme, e tem, em cima desse epiderme tem mais uma camada de cera chamada cutícula, que funciona como uma barreira contra a perca aí de água, certo? Então, as plantas, né, também elas passam por um ciclo de vida. Então, as plantas, cada planta tem a sua espécie, né? Tem vários tipos de espécies de plantas. E essas espécies de plantas têm seus genes específicos e os seus cromossomos específicos. A nomenclatura para representar os cromossomos é essa letra Nzinha aqui, minúscula, certo? Então, vamos levar aqui, ó, só para vocês entenderem. No nosso corpo humano, nós possuímos aqui dois genes, né? Dois genes a gente representa com o número 2 e o N, representando o cromossomo, certo? E quando essa representação é 2N, eu digo que esse gene é diploide. E esse gene ele pode ser separado através da meiose. Meiose nada mais é do que a separação, certo? Então, abram aí a apostila de vocês na página 9. Aqui na página 9. Aqui na página 9 fala um pouco da filogenia das plantas, certo? Samuel Hanan e Salomão, prestem atenção que eu vou fazer uma pequena leitura aqui só dessa partezinha aqui da página 9 da apostila de vocês, principalmente Samuel Hanan, né, que aí não possui o material didático, ok? Filogenia das plantas. Durante muito tempo, as plantas foram classificadas com as algas multicelulares no reino Plantae. Apenas na década de 1980 é que as plantas foram separadas das algas pardas, vermelhas e verdes, certo? Essas algas pardas, vermelhas e verdes a gente já viu nas nossas aulas anteriores, lembram? Certo?
Então, estudos cladísticos recentes sugerem que as plantas formam um grupo monofilético que compartilha um ancestral comum exclusivo com as algas verdes carofícias. Dentre as sinapomórfias que sustentam o monofiletismo das plantas estão a epiderme com a cutícula, né, que é aquela camadazinha que fica por cima da epiderme, e o desenvolvimento do embrião no interior do gametófito feminino. O ancestral das plantas se diversificou em muitas linhagens, nas quais surgiram outras novidades evolutivas. Os vasos condutores, por exemplo, permitiram o aumento de tamanho das plantas. Aquelas que apresentam essa estrutura são chamadas plantas vasculares ou traqueófitas. A formação de sementes foi outro evento evolutivo notável nas plantas vasculares chamadas espermatófitas ou fanerógamas. Esse grupo, por sua vez, é dividido em gimnospermas e angiospermas, certo? Estas últimas são produtoras de flores e frutos. No caso, as angiospermas. As angiospermas, elas produzem flores e frutos, certo? Então, aqui ele até comenta aqui o cladograma abaixo mostra a possível filogenia dos principais grupos de plantas que serão estudados, né, aí que a gente vai estudar posteriormente. Então, aqui nesse esqueminha que ele coloca, né? Aqui no primeiro grupo é o grupo da água verde ancestral, que seria a primeira ancestral. E nessa primeira ancestral, né, são plantas que têm a epiderme com a sua cutícula e o embrião protegido. E nesse grupo tem as plantas hepáticas, os musgos e as antóceros. E aqui no segundo grupo, que são os vasos condutores, vem as licófitas e as monilófitas, certo? E aqui no terceiro grupo, que é a semente, que já vem aí a flor e o fruto, né? Que são as gimnospermas e as angiospermas, certo? Então, frente a tudo isso que eu expliquei para vocês, essa foi a nossa aula de hoje. E o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer a atividade aqui do livro da página 11. Atividade aqui, ó, da página 11, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.